Paz do Senhor, Depade, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui, o professor Alexandre, mais uma vez com vocês, para dar continuidade às nossas aulas online aqui no canal do Depade. E já de início, já peço novamente aquela contribuição de vocês. Nós estamos acompanhando vocês. Houve um pequeno empecilho para lançar os vídeos, então acabou demorando algum, mas vocês já podem ir indo acompanhando os vídeos que estão sendo lançados aí no canal do YouTube. Se vocês reparar, já foram lançadas algumas aulas. Nós estamos acompanhando, esperando vocês assistirem, comentarem, curtirem, compartilharem. E esse feedback é importante para a gente poder entender como é que está o fluxo, se vocês estão gostando, compreendendo como é que estão as aulas. E para isso, os seus comentários é extremamente importante para dar esse feedback para a gente, ok? Hoje nós vamos estudar, dar continuidade aos estudos da Escola Teológica de Adolescentes. Na lição, para quem tem a apostila, a lição que nós vamos usar é a lição de número 6, que vai falar sobre o que ensina o Antigo Testamento, certo? Para quem tem a apostila, pode acompanhar a partir dessa lição. E antes de iniciarmos o conteúdo em si, eu quero fazer uma oração com vocês, para que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo enquanto nós estudamos, já que nós estamos estudando a Palavra de Deus. Abaixa a sua cabeça e comigo você ora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos aqui para mais uma vez aprender da sua palavra. Peço que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa mente, para que possamos compreendê-la e vivê-la. É em nome de Jesus que eu peço e em nome de Jesus já agradeço, porque o Senhor tem sido bom. Amém. Certo? Para começar, vou pedir para que você pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, faça as anotações necessárias para que você possa compreender o conteúdo. E para termos um versículo tema dessa aula, peço que você abra comigo no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 1 e no seu versículo de número 1 também. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo tema, ele abre a nossa aula de hoje, pois nós vamos estudar e falar um pouco sobre o Antigo Testamento. Vocês sabem que a nossa Bíblia, como nós a conhecemos hoje, ela é dividida em duas partes. Aquilo que nós conhecemos como o Antigo Testamento e aquilo que nós conhecemos como o Novo Testamento. Nós teremos a aula falando sobre o Novo Testamento, logo após essas aulas do Antigo, mas hoje nós vamos focar apenas no Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento? O que significa? Para que nós temos? Quando surgiu? Ou qual é a finalidade dele? Primeiro, é bom a gente ressaltar. Toda a centralidade da Bíblia, ela está voltada para Cristo. Então, até do Antigo Testamento, desde Gênesis, que mostra o Deus que cria, no princípio criou Deus, ou seja, a palavra ali no original é Elohim, ou seja, é o plural de Deus. Ou seja, no princípio criou Deus na sua totalidade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo criou tudo. Ou seja, desde o início da Bíblia até o fim dela, nós temos a pessoa de Jesus aí como a centralidade, sempre aparecendo. Porque toda a Bíblia em si, ela narra a belíssima e a grande história da salvação, desde a promessa que é feita na Antiga Aliança até o cumprimento dessa promessa feita na vinda, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas para falar do Antigo Testamento, nós conhecemos o Antigo Testamento por este nome, mas o Antigo Testamento ele narra a história de Jesus e nós vamos ver a pessoa de Jesus sendo apresentada em todos os livros. Nós conhecemos no Antigo Testamento aquilo que a teologia vai chamar de tipologia. O que é a tipologia? A tipologia, ou tipo, é um apontamento, uma figura tipológica daquilo que simbolizava Cristo que um dia viria. Por exemplo, um grande exemplo que nós temos é Josué. O nome Josué, no original, por exemplo, ele se assemelha ao nome de Jesus. E não só o nome em si, mas também a figura de Josué é uma tipologia de Cristo, ou seja, o Cristo que guia o povo para a conquista da terra prometida, ou seja, o Cristo que nos guia para o céu. Isso é uma figura tipológica.
Tem também outras figuras tipológicas que aparecem no Antigo Testamento. Por exemplo, a figura do cordeiro sendo sacrificado para a remissão do pecado. Isso é uma tipologia de Cristo. Quando Moisés levanta a serpente no deserto, que simbolizava o Cristo também, que seria levantado no madeiro. Tudo isso é uma tipologia de Cristo. São apontamentos, figuras tipológicas de Cristo. Nós falamos que Cristo ele é o antitipo. O que isso significa? Significa que ele é maior do que o tipo. Parece meio complicado, parece meio um jogo de palavras, mas é a forma como nós usamos na teologia para identificar a história bela do Cristo que sempre foi falado e do Cristo que cumpriu todas as promessas e todas as profecias que foram profetizadas sobre ele. Mas o Antigo Testamento nos apresenta o início dessa obra de redenção, nessa obra de salvação. Hoje nós temos ele e conhecemos como Antigo Testamento, mas os judeus conhecem o Antigo Testamento de uma forma diferente. Por exemplo, o Antigo Testamento para os judeus ele tem uma divisão mais diferente do que nós temos hoje na nossa versão de Bíblia. Para eles, é dividido em 3 partes, que é a lei, os profetas e os escritos, que é todos os livros. Então ele divide o Antigo Testamento em lei, profetas e escritos. Na língua original deles, no hebraico antigo, por exemplo, eles chamavam o Antigo Testamento daquilo que eles chamam de Tanakh, ou Taná, né, que é uma espécie de acrônimo. O que é um acrônimo? Na língua portuguesa, um acrônimo é quando eu pego as primeiras letras de uma palavra para formar outra palavra. É isso que eles chamam de Tanakh, ou Taná, né? Se escreve Tanakh, se pronuncia Taná. Quais são a pronúncia dos livros deles no original? Eles vão chamar os livros da lei de Torá. Torá é a lei, que são compostos pelos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses são os livros da lei. Depois vem os profetas, que vai desde Isaías, Jeremias e por aí vai. E nós temos os escritos, que são os livros sapienciais, por exemplo, como os Salmos, os livros de sabedoria de Salomão. É assim que os judeus chamam. Torá, eles chamam a lei. Os profetas, eles chamam de Neviim. E os escritos, eles chamam de Ketuvim. Esses são a forma como eles conhecem. Nós já separamos de uma forma diferente. A nossa Bíblia, o Antigo Testamento, ele ainda está separado de uma forma semelhante ao deles. Por exemplo, nós temos o que eles chamam de Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros iniciando a Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E nós temos os livros históricos, que começam a partir de Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas. E nós temos também aquilo que nós vamos chamar de livros sapienciais, ou livros de sabedoria, livros também de poesia, os livros poéticos, como o livro de Salmos, livro de Jó, livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Essa é a forma como o Antigo Testamento está dividido. Não está em uma sequência de organização, porque, por exemplo, nós temos os livros históricos, aí vem os poéticos, aí depois vem os proféticos. É assim como a nossa versão do Antigo Testamento está dividida, né? E esses livros, eles narram, né, momentos históricos do povo de Israel e também situações inspiradas pelo Espírito Santo, como os Salmos, que tem uma característica ali. Os primeiros livros da Bíblia, que nós conhecemos como Pentateuco, os 5 primeiros livros, ele vai ter o livro de Gênesis, que vai narrar a história da criação e também vai narrar a infeliz história da queda do homem. Porém, a partir daí, aquilo que parecia ser um ponto final na história da humanidade se torna um ponto de continuidade, porque já em Gênesis nós vemos Deus apresentando a obra da redenção. Aí é através da obra da redenção que ele escolhe uma família, a família de Abraão, mais especificamente um homem, Abraão, para
levantar nele uma nação, dessa nação levantar um povo, desse povo levantar uma casa, dessa casa levantar uma família, e dessa família vir o Salvador do mundo. Gênesis inicia o processo, a história, o desenvolver dessa história. Depois nós vamos ter, né, Gênesis também é conhecido como o livro dos patriarcas. Depois nós vamos ter o livro de Êxodo, que marca, né, a continuidade da saída do povo do Egito, até Deuteronômio, que vai ser os livros que narram não só essa saída do povo do Egito até a Terra Prometida e as leis que o Senhor vai dar para o povo dele. E por que o Senhor dá lei? Porque uma vez que o povo é chamado para ser povo do Senhor, eles não poderiam viver de qualquer maneira e continuar no mesmo estilo de vida. A lei do Senhor os preservava de ser iguais aos povos pagãos que naquela terra habitavam. Porque Deus tinha um ponto. Primeiro, Deus tinha que preservar a linhagem do povo que viria o Messias. E esse povo não poderia se corromper, porque o Senhor já havia profetizado, né, a vinda desse Messias, e as profecias do Senhor não são invalidadas. Então a lei do Senhor serve como poda, orientação. A lei diz o que eles podem fazer. A lei diz como eles fazem. E nós vamos ver todas essas leis de orientação sendo dadas ao povo. Muitas dessas leis, elas foram cumpridas em Jesus. Por exemplo, quando Deus dá a lei de sacrifício dos animais. Hoje nós não precisamos mais oferecer sacrifício. Mas nessa época, no período da lei, o sacrifício servia para a expiação do pecado. Era uma simbologia do que viria, o Cordeiro perfeito que morreria para pagar de vez os nossos pecados, para que todo aquele que nele crê tivesse seus pecados perdoados. Depois nós temos os livros históricos. Os livros históricos de Israel vai narrar o processo de construção de Israel como uma nação, tanto na questão de conquista da Terra Prometida, como também na construção deles como um povo. É a partir daí que nós vamos ver, por exemplo, o período de Juízes, no livro de Juízes. É o período a qual o povo de Israel não tinha um rei, eles não eram governados por uma autoridade única, mas tinha, vez ou outra, Deus levantava juízes como orientadores, guias e libertadores desse povo. Só que a história do livro de Juízes nos narra um ciclo que Israel passa muito grande. Por exemplo, quando você estiver lendo o livro de Juízes, você vai ver que o povo de Israel está em um ciclo vicioso de pecar, cair, se afastar do Senhor. Aí o Senhor, como forma de punição, levanta uma nação opressora para corrigi-los. Uma vez que eles estão cativos sobre essa nação, eles oram ao Senhor e o Senhor vai levantar um juiz como forma de libertação desse povo. E nós vamos ver que esse ciclo vai se repetir várias vezes. Por várias vezes, Israel vai ficar nesse ciclo de cair, Deus levantar uma nação opressora, eles clamarem pelo arrependimento, Deus que é misericordioso perdoar e levantar um juiz para libertar, e novamente eles iam lá e caíam. Aí nós vamos ver isso com o juiz Jair, Sansão, Gideão, Débora e Baraque, e por aí vai. O livro de Juízes nos narra esse período. Até que o povo de Israel, observando as nações, deseja ter um rei. Deus disse que eles não deveriam pedir um rei e fazer um rei, porque o Senhor seria o rei deles. Só que eles vão observar as terras e vão ver que os povos são guiados por um rei, eles são organizados. O rei vai para a guerra, o rei tem um exército. Isso não pegou Deus de surpresa, porque lá em Deuteronômio, Deus já havia avisado que o povo pediria um rei, e isso não pegou Moisés nem o Senhor de surpresa. Mas o Senhor havia avisado para eles não quererem consagrar um rei, porque o Senhor faria esse papel, né? E não poderia ter rei melhor do que ter o Senhor reinando sobre eles. Mas observando as nações em volta deles, eles pediram um rei. Diante desse pedido que o Senhor fala para Samuel que eles podiam ungir um rei, mas que esse rei teria um certo nível de autoridade. E Samuel vai ser o último juiz, e a partir daí nós saímos do período de juízes de Israel e entramos no período da monarquia em Israel. E o primeiro rei a ser ungido
vai ser Saul. Depois de Saul nós vamos ter Davi e depois de Davi nós vamos ter Salomão. Uma característica interessante desses 3 reis, desse período monárquico de Israel, é que todos eles reinaram por um período de 40 anos, tanto Saul, como Davi, como Salomão. Com a morte de Salomão, o reino de Israel vai passar por aquilo que a teologia chama de divisão do reinado, quando o reino de Israel vai ser dividido em 2. O filho de Salomão, que vai reinar no lugar dele, é Roboão. Roboão, ele vai ser questionado pelo povo. O povo vai pedir: Roboão, abaixa um pouco os impostos, né? Porque Salomão viveu luxuosamente, mas muitas pessoas pagavam imposto. E Roboão, ele vai tomar conselhos com os conselheiros mais velhos e mais novos. Os mais velhos vai orientar ele a abaixar os impostos. Os mais novos vai orientar ele a ser tão duro quanto o pai dele era. Diante dessa opção, ele escolhe seguir os conselhos dos mais jovens e diz para o povo que não vai abaixar os impostos, não vai aliviar a carga, né? É nesse momento que 10 tribos se rebelam e falam que não teriam mais compromisso com a casa de Judá, que seria a casa de Davi, que reinava através de Roboão, filho de Salomão, que era filho de Davi. E o reino de Israel passa por aquilo que nós chamamos de divisão do reinado, onde 10 tribos vai ficar ao norte e 2 tribos vai ficar ao sul, que é Judá e Benjamim. A região do sul vai ter como capital o reino administrativo a cidade de Jerusalém. E o reino do norte, com as 10 tribos, depois de um tempo vai ter Samaria como sua principal cidade. A partir daí, nós vamos ver os 2 reinos, né, se intercalando entre reis bons e reis maus. Na verdade, o reino do norte vai ter todos os reis que passarem por eles, a Bíblia vai chamar que foram reis maus aos olhos do Senhor. Já o reino do sul vai intercalar entre reis bons e reis maus. Com o passar do tempo, devido ao pecado do povo, nós vamos ver que o reino do norte, as 10 tribos, vai cair pelo domínio da Síria. E o reino do sul, depois de muito tempo que o reino do norte caiu, vai cair para o domínio da Babilônia. E aí nós entramos um pouco nos livros sapienciais que a Bíblia, né, vai nos narrar. Nós temos o livro de Salmos. Uma beleza do livro de Salmos é que toda a Bíblia fala conosco, né? É Deus falando conosco. O livro de Salmos, além de ser Deus falando conosco, é nós também falando com Deus, porque Salmos são orações, né? Você pode usar os Salmos quando você não tiver palavra e quiser orar a Deus. Os Salmos você pode usar, porque tem muitos Salmos que expressam aquilo que nós gostaríamos de falar em certas circunstâncias. Então nós temos o livro de Salmos, que são poesias, que mostram um lado belo do Deus que inspira poesias. Nós temos os livros sapienciais, os livros de sabedoria, como Provérbios e Eclesiastes, que nos ensina a lidar com a vida em si, né? A olhar a vida com os olhos bons, a entender como é que funciona a vida, a saber lidar com dinheiro, com amigo, com família, com o sexo oposto dentro de um casamento. Todos esses ensinamentos o livro de Provérbios nos ensina. Depois desses livros, como Salmos, tem Jó também, que nos dá um grande ensinamento, né, sobre a permanecer fiel diante das circunstâncias ruins da vida. E nós temos também os livros proféticos. Os livros proféticos vai nos narrar primeiro que um ponto central que a gente podemos entender dos livros proféticos é que Deus nunca ficou calado. Então, os profetas, eles servem para mostrar que Deus é um Deus que fala, orienta o povo. Ele sempre levantou profetas para orientar o povo, para corrigir antes do cativeiro, para corrigir durante o cativeiro, para corrigir pós-cativeiro. E assim nós vemos que Deus ele tem uma característica bela, que é não ficar calado. Os profetas, eles são divididos em 2 grupos. Os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores, eles levam esse nome não por ser grande ou ter muito poder. Não, esse nome está associado ao fato de eles profetizarem por um período de tempo maior. Ou seja, o ministério profético deles durou por mais tempo. São Isaías, Jeremias, o livro de Lamentações também de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são considerados profetas maiores. Nós temos também
os profetas menores, que profetizaram por um período de tempo menor, por isso nós chamamos de profetas menores. E é todos os outros profetas, tirando Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, até Malaquias, que é quando nós concluímos a Bíblia com uma profecia que fala sobre o dia do Senhor e também fala sobre a vinda do profeta João Batista, que em Malaquias é prefigurado pela figura do Elias. E é assim que nós encerramos e concluímos o Antigo Testamento. Tendo todos esses ensinamentos, nós perguntamos, o Antigo Testamento, por ter Cristo cumprido muitas coisas, ele não tem valor? Não, o Antigo Testamento também é palavra de Deus. Aquilo que Cristo substituiu, como sacrifício, festas judaicas, isso não tem um valor de prática para a gente, mas ainda continua sendo um instrumento de ensinamento e de orientação. Por isso, eu lhe convido e lhe desafio também a ter essa experiência de ler e estudar cada vez mais o Antigo Testamento, para que você consiga compreender essa história da redenção que começou desde o livro de Gênesis e ver como é que Deus trabalhou todo o processo, todo o caminho, todos os projetos, todas as profecias que se cumprem em Cristo. Nós vemos tudo isso no Antigo Testamento e quando vocês chegarem no Novo, vocês vão ver o cumprimento delas na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Certo? Nós chegamos ao fim dessa aula. Peço que vocês não se esqueçam de compartilhar, curtir, comentar, tirar uma foto e postar no Instagram do DEPAD. Estamos fazendo todo esse acompanhamento. Para quem tem a revista, responda as questões da sua revista e nos vemos na próxima aula. Amém? Deus abençoe.